Bom dia, amigos, companheiros, que juntos, nesse dia abençoado, possamos rogar a Deus as bênçãos da paz, da tranquilidade, da saúde, e que possamos nos sentir envolvidos nessas vibrações de Jesus, dos mentores e guias espirituais, que através de lições tão bem explicadas pelo Espírito Emmanuel nesse livro Caminho, Verdade e Vida, possamos aqui encontrar a possibilidade de, desde já, organizarmos essa nossa caminhada junto com Jesus. A mensagem de hoje escolhida tem como título Mãos Limpas, tem número 74. É uma passagem do Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, em que diz: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. O Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentarem mãos limpas. Muitos espíritos mais convencionalistas que propriamente religiosos encontraram nessa notícia dos Atos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos ao apóstolo. Antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado sem apreciar o trabalhador militante. Quanto custou ao apóstolo a limpeza das mãos? Raros indagam relativamente a isso. Recordemos que o amigo da gentilidade fora rabino famoso em Jerusalém, movimentara-se entre elevados encargos públicos, detivera dominadoras situações. No entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações e dispôs a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Ensinou o Evangelho sob zombarias e açoites, aflições e pedradas. Apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo. Considera as particularidades do assunto e observa que Deus é sempre o mesmo Pai, que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para os serviços edificantes junto à humanidade. Tal exigência é lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos. É a ideia que muitos de nós, quando olhamos Paulo, acreditamos que num ato, num passe de mágica, ele se transformou de Saulo para Paulo. E nós que estudamos a vida desse apóstolo, entendemos que não foi assim. Houve um tempo, houve o que a gente chama uma disponibilidade de possibilidade dele limpar as suas mãos. Ele, quando entra em Damasco e cai, na realidade, em si também, e se vê como Saulo, aquele que perseguia, que matava, apesar de conhecer tanto a lei de Deus. Ele era altamente inflexível, Ele era um rabino, ele tinha realmente cargos e encargos públicos. Ele era colocado para situações que ele mesmo pedia, para ir ao encalço de determinados caminhantes dos primeiros cristãos. E ali, quando ele cai em si,
e percebe Jesus e entende que a sua luta para defender a lei e ser fiel a Deus estava num caminho contrário, ele tinha, né, conhecimento da lei, ele queria defender a lei, mas ele estava indo pelo caminho fora do amor. Então é aquele momento em que ele se arrepende muito. Paulo se arrepende muito. Mas ele não fica só na casa do arrependimento, não. Ele repara-se com a lei. Ele limpa as mãos que outrora estava sujo de sangue. Né? A gente lembra de Estevão. As mãos de Paulo estavam sujas com sangue de tanto que ele perseguiu, de tantos outros, que ele foi implacável. Então, para ele caminhar com Jesus e ter essas mãos santificadas para fazer maravilhas, para que Deus pudesse operar por ele, porque tudo procede de Deus, para que possamos ser utilizados por Deus no nosso falar, as nossas mãos, os nossos vistos, o nosso trabalho, nós temos que limpar o nosso vaso interior. E foi o que Paulo fez. Ele passou então pelo processo do arrependimento, ele passou pela expiação e ele repara com a lei. Não existe privilégio. A lei divina é sempre a mesma. Deus é Pai de todos, não tem privilégio. Aquilo que nós entendemos que o outro já nasceu com aquela possibilidade, ou ele conquistou mais rápido do que eu, do que você, é porque ele já tinha feito esse esforço, essa conquista, ou o início dessa conquista, em vidas anteriores. Muitas conquistas são realizadas nessa vida, mas a maioria daquele que já nasce com uma facilidade em determinado assunto, ele já vem, é um espírito que já vem trabalhando aquela situação, né, em conquista daquela virtude em reencarnações anteriores. Então a reencarnação é a possibilidade, é a misericórdia que nos possibilita nos repararmos com essa lei, de limparmos as nossas mãos e de sermos utilizados por Deus. Vejamos esse período que todos esquecem de Paulo. Paulo traz na sua carta aos Coríntios, a segunda, que tem como título Os Sofrimentos de Paulo por Amor do Evangelho. Eu vou ler apenas a partir do versículo 23, que nos diz assim: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite, 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos nas cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. A transformação de Saulo para Paulo foi realmente um caminhar duro. Então, não houve ali momento algum privilégio. Em momento algum ele largou o tear. Ele foi abandonado pelos amigos, pela família, e ele não se tornou peso para nenhuma das igrejas que ele ia fundando. Ele mantinha-se o seu sustento pelo tear. Então,
saibamos nós também reconhecer que se queremos sermos utilizados por Deus, precisamos limpar as nossas mãos, a nossa mente e o nosso coração, para que sejamos também um vaso digno de receber as bênçãos do Pai e a outros compartilhá-la. Que Deus, em sua infinita bondade, nos mantenha firme nesse propósito de a cada dia nos limparmos de tudo aquilo que não condiz mais com o nosso desejo de sermos conduzidos por Jesus. Muita paz aos vossos corações, com a graça de Deus.